Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sou eu, Manuel Gomes, saudações a todos. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 12, no versículo 22, a palavra disse: Filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpre a profecia. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus: farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Mas diz-lhes, os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a profecia. Amém? Ainda ontem estivemos aí falando um pouco aqui no capítulo de número 11 de Ezequiel, onde ressaltamos lá os 25 homens que a qual estava ali na porta oriental do templo, onde eles se maquinavam conselhos perversos dentro da cidade. E hemos falado também da palavra de conforto, da mensagem de conforto, de consolo, que também chegava para os que estavam cativos em Babilônia. É bom recordar aqui também que Ezequiel, ele profetizou, ou seja, ele exerceu o seu ministério durante o cativeiro, desde o início, certo? Então, desde o início, ou um pouco antes, ele já começou o seu ministério profético. E aqui nesse capítulo 12, nós possamos observar que Deus, ele usa vários, não só no capítulo 12, mas ele usa várias alternativas, diversos meios para despertar o seu povo, ou seria levá-lo eles ao arrependimento. Se Ezequiel ele profetizou durante o cativeiro, os mesmos historiadores também dizem que os mesmos judeus que estavam cativos na Babilônia foram quem deu fim na vida de Ezequiel, lá na Babilônia. Mas Ezequiel, ele como servo, como profeta de Deus, ele exerceu seu ministério, que era uma tarefa difícil, né? No meio de um povo pelo qual estava desesperado lá no cativeiro, e ele ali também, ele não cessava de transmitir a mensagem, as visões que Deus a qual o dava. E aqui ele disse, Deus já falando para ele assim: filho do homem, que provérbio é esse? No meio do povo já estava um provérbio, virou um provérbio, surgiu um provérbio que dizia que o tempo não se cumpria, não se cumpre a profecia. Isso virou um provérbio, que o tempo era muito longe, que o que Ezequiel estava dizendo não iria se cumprir, entende? Há que poderia ser uma verdade, mas eles, ignoravam e não faziam caso. E é tanto que quando Ezequiel, tanto Jeremias, profetizava acerca do cativeiro e dos acontecimentos, que Deus iria tirar o povo de lá de volta após os 70 anos, eles estavam ali desanimados, né? Estavam ali, já não tinha aliento, estavam ali revoltados, certo? Por causa daquela situação. Mas mesmo assim, eles não se rendiam, eles não se arrependiam, não se animavam. Mas o que eu quero ressaltar aqui, que Ezequiel, ele perseverou, ele continuou entregando a mensagem, ele continuou o seu ministério, que o povo ali não fazia caso, entende? Não fazia caso. E aí Deus fala para Ezequiel,
os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Aí Deus fala assim: ó Ezequiel, fala para esse povo que os dias estão próximos e vai se cumprir. Aí se nós chegar no versículo 27, Deus fala assim para ele: filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que são muito longe. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Aí quando aquele povo, eles iam contra a mensagem que a qual Ezequiel transmitia, Deus falava para Ezequiel: filho do homem, fala para este povo que a minha palavra não será retardada, nenhuma das minhas palavras. A minha palavra se cumprirá, a palavra que falei vai se cumprir. E olha, meus irmãos, nós também nesse momento não estamos vivendo um tempo diferente daquela época de Jeremias, da época de Ezequiel, onde nós vemos aí que tanto o profeta Jeremias, que sofreu tanto pelas mãos do seu próprio povo, hoje não é diferente. O descaso que a igreja se faz da palavra de Deus, até ouve a mensagem, até vai na igreja, até está aí, só que não tem talvez conseguido corresponder dentro do esperado de Deus. Muitos até crer que Jesus vem, que Jesus vai voltar, mas eles já estão vivendo uma vida de rotina, aquele negócio de falar: não, eu já ouvi falar tanto do retorno de Jesus, mas isso já, entende, a pessoa tão frio espiritualmente, que ela crê, mas não espera naquilo que crê. É o que está ocorrendo hoje. Muitos hoje estão dentro das igrejas, ou seja, está recebendo a mensagem, mas não tem nenhuma perspectiva, não tem nenhuma motivação no que recebe. E aí o que acontece? Corre um risco, está num perigo dessa pessoa partir a qualquer momento, mesmo se Jesus não vem hoje, mas você pode partir, entendes? Você pode partir, eu posso partir, posso deixar esse mundo. E o que acontece se a minha vida ela está toda desordenada espiritualmente? Corre um perigo. Então aqui eu quero deixar para você essa mensagem no sentido o seguinte: talvez você tenha pensado que está muito longe para que as promessas que Deus tenha falado, para que a palavra que Deus tinha falado se cumpra. Mas não esqueça-se que quem vai fazer essa palavra se cumprir é Deus, e o tempo também é Deus que o tem. Pode ser, como disse o mesmo apóstolo Pedro, um dia para Deus pode ser um ano, e um ano pode ser um dia. Pode ser que a vinda do Senhor pode ser amanhã, pode ser hoje, ou mesmo aquela tão sonhada promessa que você tem, talvez em relativo às coisas aqui desta vida, que você talvez já está desanimado, já está querendo jogar a toalha. Pode ser se cumpre hoje, ou vai cumprir-se amanhã. Entende? O que acontece? Quando nós ouvimos a mensagem de Deus, nós temos de tomar um posicionamento, nós temos de colocar nosso entendimento, colocar ali a nossa vida e pedir que o Espírito de Deus nos deixa bem claro o que Deus está nos dizendo. E a partir do momento que nós entendemos o que Deus está nos dizendo, nós tomamos iniciativa para praticar. Entende? Por quê? Porque Deus vai fazer que a palavra dele se cumpra, que ele disse para Ezequiel: portanto diz assim, filho do homem, não será retardada nenhuma das minhas palavras. Não será, passará céus, passará terra, mas as palavras do Senhor se cumprirá. Entende? Então, vamos sim prestar atenção na mensagem que Deus quer, que Deus tem nos dado, o que Deus quer nos falar, e assim nós possamos
viver. O povo de Israel ali naquele momento, que estava no cativeiro, estava em desespero, mas Deus estava lá com a palavra. O mesmo é hoje. O mundo está em desespero, a igreja está em desespero aí, não é verdade? Mas Deus está no nosso meio. Deus está sempre aí, tem usado os seus servos, assim como usou Ezequiel lá no meio da Babilônia, no meio daquele povo ali, entende? A palavra vinha, hoje não é diferente. Também a palavra de Deus está correndo solta, a palavra de Deus está sendo transmitida. O que passa é que muitos de nós mesmos não colocamos talvez atenção, fazemos descaso da palavra de Deus, mas queremos as bênçãos de Deus, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, no tempo determinado a palavra se cumprirá, porque Deus vela da sua palavra para colocá-la por obra. É Deus que cuida da sua palavra, entende? A palavra de Deus não cairá por terra. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e tenha um bom dia.